Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. Estamos numa série de reflexões a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, aprendendo alguns princípios preciosos. E o princípio dessa semana é conhecendo a vontade de Deus por meio da obediência. E a obediência é um momento de verdade em nossas vidas. Então, aquilo que nós fazemos revela aquilo que nós cremos a respeito de Deus, determina se nós vamos ou não experimentar o poder de Deus agindo em nossas vidas e também através dela, e determina se nós vamos conhecê-lo intimamente. Então, a nossa obediência a Deus determina tudo isso em nossas vidas. Tem um texto na palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6, que nos trazem algo muito importante a respeito disso, de como conhecer a Deus através da obediência. Diz assim: "E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso nós sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou." Então, como nós vamos saber, conhecer a vontade de Deus por nossas vidas se nós guardarmos os seus mandamentos? Porque ele fala que aquele que realmente o conhece é aquele que guarda os seus mandamentos, e por isso ele é aperfeiçoado no amor. Quem ama, obedece. Quem obedece, então está demonstrando o seu amor por Deus. Quando nós chegamos nesse momento, então, de verdade, quando nós temos que escolher entre obedecer a Deus ou não obedecer, você jamais irá obedecer a Deus se não crer e nem confiar nele. Você não pode crer e confiar em Deus a menos que você o ama. Você não pode amar a Deus a não ser que você o conheça. Então, cada nova fase da nossa vida, cada nova ordem de Jesus, na verdade, quer nos levar ao conhecimento dele ou uma nova compreensão a respeito de Deus e das suas atividades divinas. A respeito, então, dele, nós também precisamos compreender que o Espírito Santo é que nos ensina, como nós vimos tudo sobre Jesus, de forma que nós possamos, então, confiar no próprio Jesus e obedecer a ele. Aí nós vamos experimentá-lo de maneiras diferentes, assim que cremos nele. Então, como disse 1 João, capítulo 2, versículos de 3 a 6, quando você passa a conhecê-lo, passa também a obedecê-lo. Se você não obedece, é sinal de que você não o conhece. Então, o verdadeiro amor a Deus é expresso pela obediência moral e não por linguagem emotiva ou experiências místicas. Então, Deus recebe, ou a forma como Deus se sente amado, como Deus é amado pelos seus filhos, é através da obediência. Nada mais vai demonstrar amor por ele a não ser a nossa obediência. Então, a prova do nosso amor por ele deve ser a obediência, a lealdade. E isso que nos faz, então, permanecer vivendo nele. Quando Deus nos dá uma orientação, o que nós devemos fazer sempre é obedecer. Então, Jesus disse isso exatamente de maneira diferente. Ele disse assim: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu direi claramente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é esse texto de Mateus 7, 21, 23 que nos mostra como a obediência é muito importante. Como ter Deus como realmente o Senhor no trono dos nossos corações, Ele governando a nossa vida, os nossos corações, é isso que nos faz entrar no reino dos céus. Não adianta nós ficarmos falando que Ele é Senhor, ou até mesmo cantando que Ele é Senhor, se Ele não está no trono do nosso coração, reinando soberanamente. Então, a importância de nós entendermos a obediência. Importante, se você sabe que Deus o ama, não deveria jamais questionar uma orientação dele. Nós sabemos, como já falamos, qualquer coisa que Deus faça ou nos diga para fazer, qualquer orientação que Ele nos dá, sempre será a orientação certa e aquela que é melhor para a nossa vida. Quando Deus nos dá uma orientação, nós devemos imediatamente observá-la e obedecê-la, né? Nós precisamos obedecer imediatamente. Então, nós temos Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 8, nos fala, né, sobre esse verbo obedecer, como nós devemos obedecer. Então, o primeiro deles fala, se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres nas mãos. Tem outra tradução que nos diz assim, se você obedecer os meus mandamentos, as bênçãos estarão te acompanhando ou correndo atrás de si. Então, a obediência é a forma como nós seremos realmente abençoados por Deus. Deuteronômio 28, 15 e 20 nos diz assim, se porém não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje eu te ordeno, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento, em tudo que puderes as mãos para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixastes. Então, a obediência nos leva a bênção a nos acompanhar, mas a desobediência nos leva à maldição da derrota e do desapontamento. Nós temos um outro texto muito importante que fala sobre a obediência, que é em Jeremias 7:23, que diz assim, mas isto lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, este é o benefício da obediência. Nós seremos dele e ele será nosso. Lucas 6, 46 a 49, Jesus continua nos dizendo, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, e eu vos mostrarei a quais é semelhante. É semelhante a um homem que edifica sua casa, cavou, abriu uma profunda vala, pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente daquela casa e não pôde abalar porque tinha sido bem edificada. Onde? Na obediência. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica sua casa sobre a terra sem alicerces, o qual bate o vento com ímpeto, torrente, e logo cai e entra em ruína aquela casa. Então, o benefício da obediência é permanecer firme no meio das tempestades. Então, nós precisamos guardar esses princípios em nossos corações. João 7, 16, 17 diz assim, respondeu-lhes Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Então, a obediência nos leva a conhecer a Deus. Deus abençoa espiritualmente aqueles que são obedientes.
Os benefícios da obediência estão além da nossa imaginação, mas entre eles pode ser mencionado através, então, daquilo que Deus faz no seu povo. Então, através do seu povo, no meio do seu povo. Uma base sólida é a obediência quando as tempestades da vida chegam e se desencadeiam contra nós. Tão importante nós conhecermos essa verdade espiritual. A obediência é coisa séria e a desobediência mais séria ainda. A rebelião contra Deus é o oposto da obediência. A desobediência é uma séria rejeição à vontade de Deus. Se você é rebelde e desobediente, não vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então, em Deuteronômio 28, de 15, 68, nós encontramos os resultados da desobediência do povo, né? Do Antigo Testamento. Amanhã, então, nós vamos falar sobre a desobediência. Mas hoje, a bênção da obediência. Aquele que obedece, as bênçãos acompanham ou correm atrás dele. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.